Olá, eu sou Fátima das Neves, nutricionista, e este é o podcast de Rumo ao Bebê. Esse é um canto em que cobriremos nutrição, mudanças no estilo de vida que realmente vão ajudar a otimizar a sua fertilidade. Vamos falar sobre maneiras de como aumentar a qualidade dos seus óvulos, apoiar seus hormônios e, finalmente, lhe ajudar a levar para casa um bebê saudável. Hoje vamos falar sobre 5 problemas menstruais que você definitivamente não deve ignorar. Olha, essas coisas são comuns, mas você deve lidar com elas, você deve entender porque elas estão a acontecer e o mais importante, o que você deve fazer a respeito. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos lá. Ok. Então, eu já disse isso antes, vou dizer de novo. Problemas menstruais são super comuns, mas isso não significa que sejam normais e que você deva conviver com eles. Vamos falar sobre por que eles acontecem, quais são os hormônios envolvidos por debaixo da superfície. Isso vai lhe ajudar a começar a lidar de verdade com esses problemas. O primeiro sinal de alerta é a ausência de períodos. Se você fica mais de 35 dias entre os períodos, ou talvez você fique 40, 60 dias, 90 dias sem menstruar, ou é bem aleatório, ou você não menstrua de vez, ou você tem 10 menstruações no ano. Este, inclusive, é, na verdade, um dos critérios de diagnóstico de síndrome de ovários policísticos ou SOP. Então, é muito comum, mas não é normal. A ausência de período geralmente ocorre por causa da falta de ovulação. Então, se sua menstruação vem a cada 90 dias, provavelmente não houve ovulação, o que é chamado de ciclo anovulatório. Se você tiver SOP, geralmente é o resultado de altos níveis de insulina e altos níveis de andrógenos, como testosterona, que estão a impedir os seus ovários de ovular. Então, como você tem altos níveis de insulina, os seus ovários ficam muito sensíveis a esses níveis mais altos de insulina e começam a liberar o que? Testosterona em vez de estrogênio, o que impede a ovulação. Agora, se você passou 3, 4, 6 meses sem menstruar, seu médico pode dizer para você tomar um anticoncepcional ou progesterona, numa tentativa de eliminar esse revestimento uterino. Mas eu já lhe digo que o anticoncepcional não é a solução. Você pode regular o seu ciclo e ter um período saudável de forma natural. Se você trabalhar para reverter a resistência à insulina, reduzir os níveis de andrógenos, reduzir a inflamação, você pode regular 100% o seu ciclo por conta própria de maneira supernatural. Ok, o segundo sinal de alerta são menstruações intensas. Menstruações intensas afetam cerca de 20 a 25% das mulheres, mas especialmente as mulheres com SOP. Agora, uma menstruação intensa significa que você está a perder mais de 80 mililitros de sangue durante todos os dias, durante toda a menstruação, o que vai valer a cerca de 16 pensos trocados, mas depende da marca. Então, se você tem uma menstruação de 4 dias e precisa trocar o seu penso mais de 4 vezes, 5 vezes por dia, isso pode indicar que o seu fluxo é intenso, que a sua menstruação é intensa. Outro critério para menstruação intensa é que se você está a sangrar por mais de 7 dias e muitas vezes essas menstruações intensas são dolorosas e até contêm coágulos, e essas coisas geralmente andam de mãos juntas. Então, se você tem um fluxo intenso, ele dura mais de 7 dias e você precisa trocar seus pensos com muita frequência, mais de 4, 5 vezes ao dia, isso significa que você também está nesse grupo de menstruação intensa. Agora, há 2 motivos comuns pelos quais a menstruação pode ser intensa. Novamente, esse é um sinal de alerta que você deve prestar atenção e tratar. A primeira causa de menstruação intensa é muito estrogênio e pouca progesterona. A progesterona é o hormônio que alivia a menstruação. Então, se você tem um acúmulo de estrogênio e não está a ovular, significa que você não está a produzir uma boa quantidade de progesterona ou nenhuma progesterona, que é para neutralizar esses efeitos do estrogênio. E isso pode levar o quê? A menstruações intensas. A segunda causa de menstruação intensa é uma tiroide hipoativa. Se você tem hipotiroidismo e sua tiroide não está lá a produzir hormônios tiroidianos suficientes, seus ovários terão sérias dificuldades para ovular. E novamente, isso significa que não haverá progesterona suficiente no seu corpo para aliviar as suas menstruações. E além disso, o hipotiroidismo também pode reduzir a capacidade do seu corpo de desintoxicar ou se livrar do excesso de estrogênio. Então, você pode ver que a equação que temos aqui quando se trata de períodos intensos é o quê? É muito estrogênio e pouca progesterona. Agora, é importante saber que há outras causas sim mais sérias, mais graves de menstruações intensas, como pólipos, infecções e miomas. Então, você quer ter a certeza de que o seu médico está ciente de tudo o que está a acontecer consigo, que pediu os testes certos, que é para lhe ajudar a identificar a causa dessa menstruação intensa.
Ok, o terceiro sinal de alerta, o sinal número 3, são os sangramentos prolongados. Então, nós acabamos de falar sobre o fato de que se você estiver a sangrar por mais de 7 dias, provavelmente conta como um fluxo intenso. Mas também é importante saber que se você está a sangrar por mais de 7 dias, 2 semanas, até 3 semanas, às vezes até o mês inteiro, isso é algo que você precisa prestar atenção, com certeza. E então, minhas clientes frequentemente escrevem isso como período reverso, porque elas dizem que em vez de sangrar por uma semana e descansar por 3, elas acabam sangrando por 3 semanas e descansam por 5 a 7 dias. Isso, obviamente, tem um impacto negativo na qualidade de vida, nos seus níveis de energia, nos seus níveis de estresse, pode impactar negativamente relacionamentos íntimos. Tenho clientes que vêm e dizem que isso realmente está a se interpor entre mim e meu marido, porque eu estou constantemente a sangrar e isto torna as nossas vidas muito mais estressantes. Para entender por que isso está a acontecer, é importante saber quais são os papéis do estrogênio e da progesterona. Esses dois hormônios sexuais muito importantes. Então, falando de um modo geral, isso é uma generalização exagerada, mas acho que vai lhe ajudar a entender o que está a acontecer aqui. É assim, o estrogênio é o hormônio que constrói o revestimento uterino. Ele deposita células sanguíneas no revestimento uterino e meio que amortece. Então, a progesterona entra após a ovulação e mantém o revestimento uterino no lugar. Isso para garantir que, se um óvulo for fertilizado, ele possa se implantar e a gravidez progredir como deveria. Então, quando você não está a ovular, como é o caso de muitas mulheres com SOP, você terá um acúmulo de estrogênio, um acúmulo de revestimento uterino, mas você não tem progesterona suficiente para manter esse revestimento no lugar, porque não há ovulação. E então o que vai acontecer é que o revestimento vai estar constantemente a se desprender. E às vezes ele se acumula tanto que o sangramento dura mais de uma semana. Então, novamente, se você está nessa situação que tem um fluxo intenso, um sangramento prolongado e parece ter essa situação de um período reverso em que você está mais a sangrar do que a não sangrar, então você precisa consultar alguém. E é isso que eu ensino nos meus programas. Então você definitivamente vai sim consultar o seu médico, fazer uma avaliação, mas deixe-me dizer que isso é algo que você pode reverter sozinha. E podemos fazer você ovular, produzir progesterona suficiente, equilibrar seus níveis de estrogênio para que você realmente passe a lidar de forma mais tranquila com a sua menstruação. E o quarto sinal de alerta são sintomas graves de TPM. Então, mesmo que isso aconteça a cada 7 a 10 dias antes da menstruação, ainda está muito relacionado ao seu ciclo menstrual como um todo e pode sim indicar desequilíbrios hormonais. Alguns sinais da TPM são normais, mas se você estiver a ter fortes compulsões, algo debilitante que realmente lhe impede de seguir a sua rotina normal, como você faria em qualquer outro momento do mês, isso é um sinal de alerta. Então, estamos a falar do quê? Dores fortes, cólicas, problemas digestivos, enxaquecas, sensibilidade mamária, alterações de humor, até depressão. Agora, o fato de você sempre ter tido sintomas da TPM durante toda a sua vida, por vários anos, isso é tudo que você sabe, ainda assim isso não é normal. Você pode ter um ciclo menstrual muito mais saudável quando você equilibrar os seus hormônios e realmente trabalhar para ter períodos saudáveis que apareçam completamente sem nenhum aviso. Esse é o objetivo. Então, você pode menstruar sem nenhum sinal anterior. Isso é o ideal. Isso significa que se os sintomas da TPM foram totalmente resolvidos e revertidos, e é exatamente isso que eu ensino nos meus programas. E o quinto sinal de alerta, o sinal número 5, são sangramentos entre os períodos, ou manchas, ou sangramentos de escape. Esses sangramentos de escape, essas manchas, são leves, esporádicas, que pode realmente acontecer entre os períodos e pode durar mais tempo. Pode acontecer por uma semana, por meses. E uma das coisas que causa o sangramento é a falta de progesterona. Sempre a falta de progesterona, né? Então, como eu mencionei antes, quando você tem níveis de estrogênio que estão a se acumular ao longo do seu ciclo e eles estão a fazer com que o seu revestimento uterino engrosse, o que nós queremos é uma progesterona após a ovulação, para manter o revestimento uterino no lugar. Mas quando você não ovula, como é o caso de muitas mulheres com SOP, eventualmente seus níveis de estrogênio vão começar a cair e esse revestimento será eliminado. E é por isso que muitas vezes
Vemos sangramento quando o revestimento é eliminado ao longo de um período de tempo. Isso pode causar esses sangramentos esporádicos que não está necessariamente em um determinado padrão ou é previsível. Totalmente imprevisível, não tem padrão nenhum. E a outra razão pela qual isso pode estar a acontecer é que pode sim, a ovulação pode realmente ocorrer, mas não foi produzida progesterona suficiente. E então, nesse caso, veríamos manchas ou veríamos uma fase lútea mais curta. O que significa geralmente que é um ciclo que vem antes de completar 25 dias. Então, lembre-se que nós dissemos que um ciclo saudável deve vir entre 25 a 35 dias. Se sua menstruação vier antes disso, isso provavelmente significa que você não está a produzir progesterona suficiente após a ovulação. É uma das causas. Podemos ver algumas manchas, um período completo que chega muito cedo. Então, seja sem progesterona ou com níveis baixos de progesterona, essas duas coisas causam esses sangramentos de escape ou um ciclo curto. Nós queremos fazer a mesma coisa. Nós queremos trabalhar para trazer a ovulação e trabalhar nos níveis de progesterona. Isso pode levar 100 dias, exatamente 100 dias para regular totalmente o seu ciclo e restaurar o quê? A sua ovulação e garantir que seus níveis hormonais estejam fortes. E a levar o estrogênio aos níveis que ele realmente não se acumule muito. Então, ao mesmo tempo, você está a ajudar a ter mais progesterona, a ter uma progesterona mais forte, e ao mesmo tempo você está a ajudar o seu corpo a ter ciclos mais saudáveis, sem sangramentos ou sem nenhum destes sinais de alerta que nós falamos hoje. Agora, ao longo desses 100 dias, o que eu recomendaria é que você se concentrasse são essas três coisas. Se concentre nessas três coisas. Primeira coisa, controle do açúcar no sangue. Segunda coisa, reduzir a inflamação. Terceira coisa, garantir que o seu corpo possa realmente desintoxicar esse excesso de estrogênio de forma eficiente. Tenha paciência, você precisa dar uns bons 3 meses, mas se você é alguém que precisa de ajuda, você não sabe por onde começar, junte-se a mim, eu lhe darei todo o suporte. Ok, então vamos recapitular os 5 sinais de alerta que nós abordamos hoje. O primeiro é a ausência de menstruação, o segundo é menstruação intensa, o terceiro é sangramento prolongado. O quarto são os sintomas graves, sinais graves de TPM e o último, sangramento no meio do ciclo ou sangramento de escape. Eu espero que você tenha aprendido algo novo e se você está a achar esse podcast útil, eu amaria que você deixasse a sua avaliação. Se você estiver a enfrentar algum desses problemas ou se tiver dúvidas, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, você pode encontrar os links abaixo desse episódio. Muito obrigada!